Galera, a atualização de junho do Free Fire chegou com muitas novidades e assim como aconteceu na atualização de abril, tivemos mudanças nas habilidades de alguns personagens. Dessa vez, todas mudanças para melhor segundo a Garena. Mas será mesmo? E uma das personagens que foi afetada com essas mudanças é a Evelynn. Fica comigo nesse vídeo que eu vou te contar tudo o que você precisa saber da nova Evelynn. Olá amigos do YouTube, sejam muito bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, e antes de mais nada, se essa for a sua primeira vez aqui nesse canal, não deixa de se inscrever, porque isso fortalece muito o trabalho que eu faço aqui. E afinal de contas não custa nada pra você, mas pra mim tem um valor imenso, então dá essa força pro canal, tô contando com você. Antes de qualquer coisa, só queria lembrar vocês que aqui no canal tem o guia completo dos personagens, onde eu faço uma análise mais detalhada com combinações de habilidades, situações de jogo, pontos positivos e negativos, e uma série de informações. Se você quiser conferir, vai na playlist Guia de Personagens desse card aqui, que vai ter tudo isso lá. Bom, então vamos falar aqui das mudanças que aconteceram na habilidade da personagem Evelynn. Essa é uma habilidade que divide muita opinião da galera, né? Alguns gostam da habilidade, utilizam ela, outros acham que ela não tem tanta utilidade, acabam nem usando, mas o fato é que por ser uma habilidade ativa, a concorrência é muito forte e se não for uma habilidade muito boa, acaba ficando mais esquecida mesmo. E devido a isso, a Garena resolveu mexer na habilidade dela para ver se a habilidade passa a ser mais utilizada a partir de agora. Igual ela fez com o Rafael, a 124, o Hayato e mais alguns outros aí que eu já fiz vídeos no canal. Aliás, eu criei uma playlist só para as mudanças dessas atualizações de abril e agora de junho, tá? E eu vou deixar ela no card aqui, se você ainda não viu as outras mudanças, só clicar aí para você conferir. Então vamos fazer aqui um comparativo do antes e depois da habilidade da Evelynn para a gente entender melhor o que mudou. Vamos começar então pelo tipo da habilidade. Essa é uma habilidade ativa, a Garena manteve ela como uma habilidade ativa, tá? Até mesmo porque para mudar isso teria que alterar muita coisa na habilidade e talvez ela até perderia o seu propósito, né? Agora vamos falar das características e dos efeitos dessa habilidade. Essa é uma habilidade que tem o objetivo de expor adversários próximos no mapa. Uma habilidade mais voltada para quem joga com squad fixo ou squad competitivo, e em algumas situações o capitão do time pode pedir para que um integrante do time utilize essa habilidade. Normalmente quem utiliza essa habilidade é quem joga de scout, e por esses detalhes mesmo ela acaba não sendo uma habilidade muito popular no jogo, principalmente para quem joga solo, tá? Bom, vamos então aqui às mudanças que teve na habilidade, começando pelo alcance. Quando você ativa essa habilidade, a Evelynn vai emitir um sinal no mapa, parecendo um sinal de radar, e todo adversário que estiver dentro do perímetro da habilidade, desde que não esteja agachado ou deitado, será exposto no mapa. Antes o alcance da habilidade era de 30, 35, 40, 40 novamente, 45 e 50 metros, seguindo aí a ordem do level 1 ao level 6, e esses dois 40 repetidos aí não tá errado não, tá? Era isso mesmo, daqui a pouco eu explico melhor. E agora esse alcance foi alterado para 50, 55, 60, 65, 70 e 75 metros, seguindo a mesma ordem do level 1 ao level 6. Reparem que o alcance do level máximo antes era equivalente ao alcance do level 1 atual, tá? Outra mudança que teve também foi no tempo de duração da habilidade, algo que não foi muito relevante. Antes o tempo de duração era de 5, 5,5, 6, 6 novamente, 6,5 e 7 segundos, seguindo a ordem do level 1 ao level 6, e foi alterada para 5, 5,5, 6, 6,5, 7 e 7 segundos e meio, seguindo a mesma ordem do level 1 ao level 6. Reparem que do level 1 ao level 3 não tivemos nenhuma alteração, permaneceu igual, e a mudança começa somente a partir do level 4, e um aumento apenas de meio segundo em cada level. Como eu disse, não foi uma mudança muito relevante não, tá? Outra alteração que teve também foi no tempo de recarga da habilidade. Antes a habilidade tinha um tempo de recarga fixo de 50 segundos em qualquer level. Agora a Garena mudou e colocou um tempo de recarga diferente para cada level, que ficou assim: 75, 72, 69, 66, 63 e 60 segundos, seguindo aí como sempre a ordem do level 1 ao level 6. Essa também foi uma das alterações que não justifica muito as outras mudanças, tá? A Garena poderia ter deixado o tempo fixo de 50 segundos, que teria ficado bem melhor. E um detalhe importante aqui que é bom deixar claro, lembra que eu falei lá na primeira mudança sobre aquele alcance de 40 metros que repetia mesmo? Pois é, isso acontecia porque antes a única diferença do level 3 para o level 4 era que a partir do level 4 a habilidade poderia ser compartilhada com todos do seu squad. Do level 3 para baixo não, só você conseguia ver a localização no mapa. Isso também mudou, agora independente do level que a habilidade estiver, ela é compartilhada com todos do seu squad. Bom, com isso podemos concluir que a Evelynn teve algumas mudanças positivas, mas algumas que não fizeram muita diferença. Como positiva, nós podemos citar que ela melhorou o alcance para 75 metros, levando em conta o level máximo da habilidade, e tirou essa limitação da habilidade ser compartilhada somente a partir do level 4. No entanto, não foi uma mudança tão significativa. Embora ela tenha aumentado o alcance, não fez muita diferença. Isso porque para o modo CS, o alcance já era bom e cobria quase toda a extensão do mapa, que já é menor nesse modo, e para o modo clássico, onde o mapa é imenso, continua sendo pouco o alcance. Outro detalhe também é o tempo de duração da habilidade aumentar só meio segundo. Tá de sacanagem, né,
né, Garena? Meio segundo não é nada, não dá nem pra considerar como um buff isso daí. Outro ponto de vacilo da Garena foi no tempo de recarga da habilidade. Essas mudanças que ela fez não deixou a habilidade tão forte a ponto de justificar esse aumento, tá? E no geral, no meu ponto de vista, essa habilidade ainda tem as principais falhas que tinham antes, que é a forma que os inimigos são mostrados no mapa, eles ficam piscando e não ficam aparecendo o tempo todo, e isso exige que você se concentre mais no mapa para tentar ver a localização dos adversários. Seria muito mais eficiente se a habilidade ativasse um círculo amarelo, igual do drone, que mostra de forma clara onde cada um tá. Inclusive eu citei isso até na análise completa que eu fiz dela como um ponto negativo. E a outra falha é mostrar somente quem não está agachado ou deitado. Isso também pode ser considerado como um ponto negativo. Embora nesse caso eu até considero justo não mexer nisso para deixar a habilidade mais equilibrada e não atrapalhar quem fica se escondendo na ranqueada clássica, né? Se fosse dessa forma ia gerar muitas reclamações, pode ter certeza. Mas não tem como não considerar que isso seja um ponto negativo, tá? O que vale ressaltar aqui é que essa habilidade continua sendo muito boa para o modo CS. Se você souber usar essa habilidade nas horas certas, você consegue ter mais eficiência em algumas rodadas, principalmente para surpreender algum adversário com granada, né? Mas para o modo clássico eu acho que não vai alterar muito a utilização dela não. Ela vai continuar sendo utilizada em alguns casos com squad fixo ou competitivo, isso se o capitão do time pedir para alguém fazer isso. E no geral, as mudanças ainda não foram suficientes para fazer essa habilidade competir com as habilidades ativas favoritas aí da maioria atualmente, tá? Quanto à combinação de habilidade, levando em conta que essa habilidade tem o objetivo de expor adversários próximos, qualquer complemento que também tenha uma função parecida com essa é de grande ajuda. Alguns exemplos aqui que eu posso citar é o Shiro, que marca o adversário que está atirando em você, e a Moko também é uma ótima opção porque ela marca quem você acerta e seu squad também pode ver essa marcação. E alguma habilidade de redução de dano também é sempre bem-vinda, como o Wolfra, por exemplo, ou o Hayato Chama Azul. E quanto aos pets, existem alguns pets que são ótimos para qualquer habilidade, mas vale a pena citar aqui o pet Draquinho, que também expõe até 4 adversários que estão usando o kit médico em um raio de até 30 metros, então também é uma habilidade boa para rastrear adversários no mapa, e pode ser um ótimo complemento para habilidade como a dela, por exemplo, tá? Bom, mas é isso, essas foram as mudanças da personagem Evelyn, e vocês o que acharam? Gostaram? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a tirar as dúvidas sobre essa personagem, e se ajudou, não esqueça de se inscrever no canal, como eu disse antes, para mim tem um valor imenso e não vai custar nada para você. E também ativar o sino do canal, assim toda vez que publicar mais vídeos como esse daqui, você vai ser notificado em primeira mão. E ó, não sai do canal ainda não, eu vou deixar nesse card aqui em cima uma playlist com mais vídeos de Free Fire, tem mais dicas aí pra poder te ajudar, tem mais análise de personagens, dica de jogabilidade, tem bastante coisa, clica aí e confere que eu tenho certeza que você vai se interessar por mais algum vídeo e continuar aqui no canal. E eu vou deixar também as minhas redes sociais aqui na tela e na descrição do vídeo, quem quiser interagir comigo é só me seguir lá. E se você assistiu esse vídeo até aqui, eu agradeço muito pela sua companhia, um forte abraço, até o próximo vídeo e falou! So won't you wake up now and see? Don't hide away the things you're feeling. Unlock your mind and lose the key. There's a universe inside you. You should never have to hide.